Foi decepcionante, Mauro, para você a atuação contra o Ceará? E você acha que vai poupar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo com a desvantagem? Que já sai de casa com a desvantagem? Não, contra o Ceará foi um segundo tempo horroroso. O primeiro tempo foi bem ok, o segundo tempo foi muito ruim. Eu acho que o Felipe Luiz precisa buscar soluções e diversidade de jogo. O Flamengo hoje é um time imprevisível, já sabe como ele vai jogar. Eu acho que ele precisa encontrar outras maneiras, como já demonstrou em outros momentos. Eu acho que esse é o pior momento dele como técnico do Flamengo. Do ponto de vista das ideias, da proposta, ele não acha que ele está numa boa fase, não. Mas também entendo que ele perdeu jogadores importantes, perdeu o lado direito inteiro, né? O Gerson e o Wesley. O Gerson era o melhor jogador do time, era o mais consistente desde o ano passado, foi embora. O Wesley é um jogador importantíssimo, foi embora também. Esses que chegaram estão ainda chegando, então evidentemente você não pode ainda esperar que eles tenham um desempenho máximo possível. Ele perdeu do Pulga, machucado, De La Cruz machucado, perdeu os 2 volantes, aí ganhou o Jorginho, mas perdeu esses 2. A ideia era ter os 3 revezando, né? Aí é outro cenário, você tem Jorginho, Pulga revezando, eventualmente tendo o Alan e ainda o Everton Araújo, aí é o mundo ideal. Você tem 5 caras na posição para revezar nas 3 competições, sempre mantendo um bom nível. Você não acha que o Saúl tem que jogar? Eu acho que o Saúl tem que jogar ao lado do Jorginho, não na posição do Gerson. Ele pode jogar nas duas, né? Ele pode jogar nas duas. Ele pode jogar do lado do Jorginho, ele pode jogar mais à frente também ali. Ele é um cara que faz todas as posições praticamente do meio campo. O Carrascal também pode jogar pelo lado, né? E pode jogar no lugar do Arrascaeta. Enfim, mas ainda nem estreou. Talvez possa jogar contra o Mirassol no final de semana. Não está inscrito para a Copa do Brasil nessa fase o Carrascal. Se o Flamengo passar, pode ser inscrito para a próxima etapa da competição. Mas ele não, acho que ele está poupando exatamente. Ele está poupando alguns jogadores. Ele está usando o elenco. Eu vejo dessa maneira. Ele fez 6 mudanças de quinta-feira para domingo. E eu acho que ele vai fazer de novo várias mudanças. Mas, por exemplo, o goleiro ele vai manter, que é o Rossi. Os laterais, contra o Atlético, foram Varela e Vinha. Contra o Ceará, foram Royal e Alexandre. Né? Ainda tem o Ayrton Lucas ainda para a esquerda. Então, como é que vai ser agora? Eu imagino que ele volte com Varela e Vinha. É o que eu imagino. Não dá para dizer que o Varela e Vinha são reservas, né? Nem dá para dizer que Alexandre e Royal são reservas. O cara veio do Milan, o outro veio da Juventus. São reservas? Não. Então você tem ali disputa por posição. Os zagueiros ele não abre mão, eu só acho um erro. Acho que ele deveria, em algum momento, dar um descanso para um, depois para o outro, que eles estão muito sobrecarregados. O Danilo, se tudo correr bem, ele volta no final do mês. Então não pode contar com ele agora. Libertadores não vai ter o Danilo. Os jogos são dia 13 e dia 20. Ele só deve voltar depois disso, então não tem o Danilo. Se um dos Léo machucar, ou joga o Cleiton, ou joga o João Vitor, como é que faz? Ou puxa o Alexandre para a zaga. Eu acho que ele deveria colocar esses caras para jogar em algum momento, até para dar ritmo para eles. E vê-los também em ação, né? Especialmente o João Vitor, que é muito novinho. Aí volante, ele jogou contra o Atlético sem o Jorginho. Aí contra o Ceará com o Jorginho. Mas o Jorginho tomou cartão amarelo, não vai pegar o Mirassol. Então o Jorginho deve jogar amanhã. Amanhã deve jogar. Aí quem vai jogar com ele? Eu imagino que jogue o Alan. E sai o Everton Araújo, que foi titular nos jogos passados. Arrascaeta não joga na quarta-feira da semana que vem contra o Inter, está suspenso. Então ele vai jogar contra o Mirassol, talvez jogue amanhã. Ele não saiu contundido. A Arrascaeta sentiu um incômodo e aí, para não piorar, aquela coisa, se fica, de repente, piora a lesão, estoura e fica um mês fora. Então, por exemplo, né? Então, não, segura e não volta para o jogo. Mas acredito que ele tenha condições de jogo. Se não começar, para ficar no banco. Então, a Arrascaeta talvez vá para esses jogos, porque quarta-feira que vem contra o Internacional, ele não vai jogar. Agora, o Carrascal, se tiver em condição, acho que sábado ele vai usar em algum momento. Até para saber se pode contar com ele contra o Inter, né? Porque sem o Arrascaeta, talvez ele possa ser útil, pelo menos em parte do jogo. Né? O jogo do Inter é na quarta que vem no Maracanã. Tem 3 jogos com o Inter. Flamengo e Inter no Maracanã, Libertadores. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Brasileiro. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Libertadores. Quarta... Como Atlético, como Flamengo e quarta, exato. Só que o Atlético teve um Ceará no meio. Esse Flamengo, vai ser direto. Vai ser direto. Os 3 vão jogar 3 vezes seguidas. Uma no Rio e 2 em Porto Alegre. Aí você pega o Pedro, não pôde jogar o jogo passado, pode voltar. Estava suspenso. Então o Pedro deve jogar. O Alacian estava suspenso, é a opção que ele tem. Luiz Araújo, eu acho que não joga. Vão guardar ele para o sábado. O Luiz Araújo teve um problema de cartilagem no joelho, fez uma artroscopia ano passado, os caras têm um certo cuidado. Não está vetado, pelo que apurei, mas não querem piorar a situação. Mas o Cebolinha está liberado e o Michael também.
Só não vai se a comissão técnica achar que tem que treinar mais, que não está bem tecnicamente, sem ritmo, alguma questão deles. Mas pelo departamento médico já estão liberados. Ou se o cara reclamar que tem dor de novo. Que tem isso, né? Às vezes o médico libera, o pessoal reclama do médico, mas, porra, o cara vai chegar, eu tô com dor. Faz o quê? Eu tô com dor. Pô, mas aparentemente você tá bem. Não tô com dor. Você acha que ele sai com o Samuel Lino amanhã? Joga. Eu acho que sim. Samuel Lino, Pedro e quem? E Plata. E Prata. E eu acho que ele tem que colocar o Plata na posição dele, que é na direita. O Plata é muito... Ele é versátil, mas assim, o lado que ele joga é o lado direito. Ele joga poucas vezes ali. Porque jogava o Gerson, eu era o Luiz Araújo. Não tendo o Luiz Araújo, o Gerson foi embora, eu acho que o Plata tem que ocupar aquele espaço ali, lado direito. Na esquerda ele usa o Samuel Lino e usa o Pedro de centroavante. E eu acho que ele deveria amanhã segurar o Arrascaeta, para jogar o segundo tempo, um pedaço, quem sabe, e jogar inteiro, sábado, o jogo do Mirassol. O Flamengo tem que ganhar do Mirassol. O Flamengo tem que vencer esse jogo. Do ponto de vista do Flamengo, a vitória é fundamental. E não é um jogo simples, o time que está bem. É um time que dá muita chance ao adversário, mas cria muita chance, né? O jogo do Vasco mostrou isso. É o terceiro melhor ataque do campeonato, né? E faz muito gol. Cede muita oportunidade também. Então, sábado pode ser um jogo de lá e cá. E eu acho que o Arrascaeta é o cara mais decisivo do Flamengo. Dos 31 gols no Brasileiro, 10 são dele. Mesmo se machucando, ficando fora em alguns momentos, ele tem 1/3 praticamente dos gols do time, que é o melhor ataque do campeonato. Você pegar o número de gols de vários times aí e comparar com o Arrascaeta, não vou nem falar do Caio Jorge, os caras têm quase tantos gols quanto times inteiros. Então, eu acho que ele está revezando, na verdade, o elenco. Ele está fazendo um rodízio de jogadores, que eu acho que é o ideal. Ele consegue ter um time forte nos dois. Mas, na dividida, tem que ser o jogo do brasileiro. Que é aquilo, Luiz Araújo, olha, ele está liberado. Mas, digamos, tá? Que não é adequado ele jogar os 2 jogos. Guarda para sábado. É o que eu penso. Eu acho que é o que ele vai fazer. Ele tem o Plata. Vai com o Plata. Ele tem o Alacian, que pode entrar durante o jogo, pode fazer também ali o lado direito ali como atacante. É o que eu imagino. Agora, eu acho que o mais importante que ele precisa fazer, o técnico, ele tem que surpreender o adversário. O Flamengo sempre joga da mesma maneira. O Flamengo tem que ter diversidade de jogo. Se comportar de formas distintas de acordo com a partida. E tentar, de alguma forma, surpreender o Atlético, né? A disputa está absolutamente aberta. É um gol. É uma vitória por 1-0 para você levar para os pênaltis. O Caramanga ganhou do Atlético. Claro que a mobilização do Atlético é muito maior para esse jogo. Mas a disputa está aberta e acho que cabe a ele aí utilizar bem o elenco. Com a volta do Cebolinha e do Michael, olha as opções de frente. Eles têm o Bruno Henrique, tem o Alisson voltando. Para frente não vai faltar... Tem várias opções. Muitas. Ele tem 4 caras. Mas que não estão jogando nada, né, Van? Não, mas eu tô falando assim. Não, tô falando assim, jogando não, mas eu tô falando assim, vai estar todo mundo inteiro. O próprio Júnior Azerbaijão, que você gosta, vai estar todo mundo inteiro. Quem está no departamento médico hoje são 3 jogadores, que são o Danilo, que teve uma lesão muscular, ele deve voltar no final do mês, se tudo correr bem. Aí tem a questão de cicatrização e tal, né? O De La Cruz, a questão dele, o problema do joelho dele, que é o joelho problemático é o direito, mas ele teve uma torção no esquerdo. Eles têm a expectativa que ele possa voltar daqui a, talvez semana que vem ou na outra, contra o Internacional. Aí depende da recuperação dele. Eles estão tendo um cuidado muito grande, inclusive com a questão da cabeça. O cara foi exposto de uma maneira terrível, né? Então você tem até que pensar nesse aspecto. Foi colocado em dúvida. Esse é um jogador que ele sempre vai ter que ter cuidados ali na sequência da carreira dele, com essa questão do joelho. Mas não significa que ele não possa jogar futebol. Ele vai ter que sempre, como foi o Renato Augusto por muito tempo, por exemplo. O cara, por outras questões, né, físicas também. O cara que ele vai ter que se cuidar mais que os outros. Tem que fazer um reforço maior. Vai ter que fazer mais musculação, mais fisioterapia, mais tratamentos, mais cuidados. Esse é um atleta que tem que ter mais cuidados com o próprio corpo, para poder ter uma carreira mais longeva. Mas ele vai jogar futebol, vai continuar jogando futebol. Então o Pulga teve uma fratura do pé, são no mínimo 10 semanas. Até agora deu 5 semanas e pouco. Então ele está um pouco mais da metade do tempo mínimo de recuperação. Se tudo correr bem, ele volta, vai. Julho, agosto, meados de setembro, talvez ele possa voltar. Então vai demorar um pouco mais. Mas ele ganhou o Saúl agora também. Ele tem o Jorginho, que chegou durante o Mundial, quer dizer, mal jogou com o Pulga, se machucou o chileno. O De La Cruz mais adiante deve voltar. Então, assim, tem muitos jogadores. Agora, é uma questão também de fazer com que esses que chegaram sejam inseridos no grupo, entender como funciona. Aquele jogo lá, muito bom até, do Samuel Lino, na semana passada, foi meramente intuitivo, né? Porque o cara entrou, jogou 33 minutos, mal tinha treinado, nem conhecia os caras. Ele nem sabe qual a movimentação que faz lateral, como é que corre, não treinou, porra. Ele foi na intuição, o jogo estava 0-1, o Atlético vencendo, e ele foi para cima. E fez algumas jogadas, né? Já contra o Ceará já não foi tanto assim, mas aí as pessoas falam, não é isso tudo, meu Deus do céu, já tem a opinião formada. Aqui tem muito louco na rede social, né? Aí o Rossi falhou terrivelmente, uma falha
terrível do Rossi. Ah, não serve. Aí eu sempre pergunto, tá bom, quem é esse goleiro fantástico, muito melhor que o Rossi, que vocês, torcedores insatisfeitos, contratariam? Não estou dizendo que ele não falha, ele é um goleiro do nível dos bons goleiros que já atuam na América do Sul. Ah, não, quem é esse goleiraço muito melhor, infalível? O Courtois não vai jogar no Flamengo, o Manuel Neuer não vai jogar no Flamengo, o Oblak não vai jogar no Flamengo, esses caras não vão jogar no Flamengo. O Alisson não vai jogar no Flamengo, talvez um dia possa, quando estiver mais veterano, ele volte a jogar no Brasil, pode ser contratado. O Ederson não vai jogar no Flamengo. Os grandes goleiros brasileiros estão na Europa. Os grandes goleiros mundiais estão na Europa. E esses caras não vão jogar aqui no Brasil. Então, assim, o Rossi é um goleiro do nível dos demais. Agora, cometeu uma falha grave. Você pega lá o Léo Jardim, que de vez em quando brilha pelo Vasco. Também teve jogos terríveis já, de falhas clamorosas. O Rafael foi parar na seleção porque fechou o gol no São Paulo, vira e mexe ele falha. É um goleiro inconstante. O Everton, um goleiro histórico do Palmeiras, outro dia estavam criticando aí. Quer dizer, ele falhou sábado, domingo, falha grave, tem que ser criticado pela falha, não significa que não sirva. Alguém fala, não, o Flamengo tem que ter um goleiro melhor. Mas quem é esse goleiro? Quanto ele vai custar? Essa é a questão. Eu acho que ele está na média dos bons goleiros. Do futebol brasileiro, sul-americano, que você tem por aí. Não acho que ele seja nem muito melhor, nem muito pior. E o jogo com os pés ele é muito bom, inclusive, né? Muito melhor que a maioria. Às vezes até exagera um pouquinho, corre certos riscos que eu acho que são evitáveis. Mas vejamos, eu acho que é isso. Ele está revezando bastante o elenco, ele tem jogadores voltando agora e acredito que ele monte um time diferente do que foi quarta passada, que teve Matheus Gonçalves e todos, que eu acho que vai mudar. Acho que vai ser um pouco diferente. E a minha dúvida é se o Arrascaeta começa jogando ou não. Acho que sábado ele começa jogando. Amanhã eu tenho dúvida. Justamente para poder, pela prioridade no brasileiro e para utilizá-lo da melhor forma possível, né? Talvez ele possa ser um cara para entrar no segundo tempo e tentar ajudar de alguma maneira lá o time a buscar o resultado. Mas está tudo aberto ali, eu acho que está muito aberto. O jogo do Maracanã foi um jogo, eu acho que mais para empate. Decidido numa falha grave do Léo Pereira. Uma falha bizarra que estava anunciada. Já alguns jogos que eles se expunham, né, ali, a linha defensiva daquela maneira. O que eu falo, tem que ter um botão de emergência. Aí a discussão, às vezes, ela é muito torta. Ah, viu, não pode sair dessa... Gente, o time de futebol tem que sair jogando. Dar chutão significa devolver a bola para o adversário, ele pega a bola, reinicia o ataque, você tem que sair jogando, tem que saber sair da pressão. Mas há momentos, e aquele momento foi assim, que o Atlético subiu a marcação, fechou todas as opções de passe. Eu acho que aí tem que ter um botão de emergência. É o quê? Você vai ter uma bola longa para o atacante, para o centroavante, para o jogador que vai fazer uma casquinha, vai tentar manter a bola no ataque. Você tem que ter uma outra alternativa para conseguir sair daquela pressão. Em último caso, até jogar a bola para a área adversária, que é uma jogada um tanto quanto primitiva, mas você joga a bola lá do outro lado do campo e aí você sobe a marcação. É uma opção também. Tem que ter um botão de emergência. E entre eles tem que perceber, ó, não tem saída, quebrou, pumba, o goleiro quebra a bola para o outro lado e aí você se organiza de novo para tentar recuperar a posse. Isso tem que ser treinado, isso tem certeza que é treinado. Agora, ficar se expondo, o Rony correndo para lá e para cá, tentando dificultar, e os outros esperando para dar o bote. Primeira bola na fogueira, o Coelho tomou e fez o gol. Quer dizer, é óbvio. E assim, não foi que o Atlético estava fazendo uma pressão violentinha, ele cercou. E deixou um cara correndo. Estratégia cercou. Coisa quando percebeu que os laterais não tinham opção para receber livre. Os volantes também. De costas, receber a bola de costas pode ser desarmado, que nem foi o Arrascaeta no gol do Kane, que o Pamecano desarmou. O Pulga deu a bola na Arrascaeta estava de costas. O Pamecano... É outro jogo, né? O jogo lá não tem essa coisa de encostar, é falta. Aqui marcariam falta na Arrascaeta. Aqui os caras, um Daronco da vida daria falta. Ou um desses aí, qualquer árbitro brasileiro. O Pamecano já vem lá de trás, quando ele vê o passe na Arrascaeta, ele já sai lá de trás, já chega junto, vai bola, Arrascaeta, tudo. Aí o Kane pega a bola, a defesa toda saindo de frente pro gol, pimba, vai lá e faz o gol. Nem foi isso. O Atlético só cercou e deixou um jogador pressionando. Na primeira bola bem na fogueira, o jogador se antecipou, estava pronto para isso e fez o gol. Isso para mim é um erro coletivo. Do Léo Pereira, principalmente, que foi o autor do passe errado, mas é dos três, do goleiro dos Léo. E o Flamengo se expôs muito. Eu acho que aí tem que discutir, tem que tirar a lição daí. Não tirou do jogo do Bayern, não tire desse jogo. E tem que ter, o que eu falei, é um botão de emergência. É a hora que você tem que perceber que não dá para sair jogando daquela maneira. O adversário não vai manter nenhum adversário mantém sobre o seu oponente essa pressão alta o tempo todo, porque fisicamente é inviável. Eu acho que ali houve um erro grave e ali o jogo foi decidido. Mas foi um jogo que fosse empate, não seria nada demais. Então acho que está aberto. O Flamengo tem condições de ganhar e tem condições de colocar um time bom em campo, mesmo preservando alguns atletas para o jogo de sábado, que
para mim, sempre do brasileiro vai ser mais importante do que da Copa do Brasil. A não ser que você fique fora do brasileiro e você só tenha a chance na Copa do Brasil. Ou que você esteja na final, né? Aí é diferente. Se está numa final, você reavalia tudo, né? Se está 2 jogos de um título, aí é outra história. Aí você vai ter que reavaliar. Se está perto de um título, o que eu faço aqui? Aí vai ver quantos pontos você tem no campeonato, vai analisar os jogos que restam, mas está na 8ª, ainda falta quartas, final, semifinal e final. Para o campeão faltam 7 jogos. É muita coisa ainda. Não dá para estabelecer prioridade se você pode brigar pelo título da Série A.